E aí pessoal, eu sou o engenheiro Marcelo e aqui é a aula 3 do curso Tecnologia das Construções, onde a gente vai falar um pouco mais sobre planejamento de projetos. Apesar de a gente detalhar um pouco mais planejamento agora e a fase de projetos agora, essas coisas são mais exploradas no módulo de Tecnologia das Construções 2, que está em fase de desenvolvimento. Então, a gente aqui dá uma pincelada apenas por cima nessa parte. Então, primeiro de tudo, né, o que a gente vai ver hoje, né, é uma introdução sobre planejamento de projetos, como dito, né, é só uma introdução, não é em nível de detalhe tão grande. A gente vai ver a importância e vai falar um pouco sobre o escopo do projeto, a avaliação econômica do projeto, viabilidade, análise de terreno e regulamentações locais, desenvolvimento dos projetos executivos, compatibilização dos projetos complementares. O objetivo dessa fase é definir principalmente, né, os principais objetivos, é definir um ciclo de vida de um empreendimento imobiliário, custos, prazos, viabilidade econômica e escopo. E aí, quando eu falo de todas essas coisas, elas são bem amarradas pela palavra escopo, na verdade. Então, a fase de planejamento, inicialmente, ela tem como objetivo definir o que você vai fazer, para quem você vai fazer, quanto você tem de caixa para esse projeto e qual é o ciclo de vida dele. Então, quando que ele vai começar, quando que ele vai acabar, como que vai ser esse dinheiro no tempo, os fluxos de caixa, enfim. É nessa fase que a gente define, explora e estuda isso tudo, porque é no planejamento que nasce a viabilidade do projeto, né? E aí qual a importância de se fazer um planejamento bem feito? Primeiro spoiler já é dado. Se o planejamento é a viabilidade do negócio, ele é importante porque ele viabiliza o negócio. Mas aí tem uma frase que não é minha, né? Esse fundo preto aqui para dar destaque, que ilustra um pouco a importância da frase de planejamento. A frase de Albert Einstein, né? Ele diz que se tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Ou seja, né, a resolução do problema, a parte operacional, ela é um apêndice da definição da pergunta. Trazendo isso para a nossa realidade, a definição da pergunta certa seria a definição do projeto certo, a definição do escopo certo, a definição... E isso, né, a definição do escopo é justamente a fase de planejamento. Então, é importante que a gente passe e gaste tempo, gaste horas de trabalho pensando qual é o problema que a gente vai resolver, qual é o cliente que a gente vai atender, tem cliente para mim nessa área ou não tem, quanto que eu tenho para pagar, enfim. É importante que a gente gaste muito tempo nessas questões, porque é fazendo um planejamento e um projeto assertivo que a gente, de fato, se dá bem empreendendo na construção civil. Então, muita gente acha que a grande maioria dos custos a gente tira na execução da obra, né? Mas, na verdade, a maioria dos custos a gente poupa em fazer um projeto bem feito, em acertar o projeto. Então, essa é a grande importância da fase de planejamento. Tá, agora a gente fala um pouco sobre o escopo do projeto. Como que a gente define e o que a gente olha, quais são os itens que a gente deve olhar quando a gente está definindo o escopo do projeto. Primeiro de tudo é a metodologia construtiva. Isso é uma das etapas mais importantes quando a gente está falando sobre o escopo, quando a gente está definindo o que a gente vai fazer. Tá, a gente vai fazer uma casa, ela é uma casa de quê? De madeira, de metálica, é uma casa de quê? Como que a gente vai construir isso? Então, a metodologia construtiva é uma etapa muito importante. E é uma etapa muito importante porque ela quase que manda em todas essas outras três. Com a metodologia construtiva, a gente tem muita influência no custo do projeto. Como dito em sessões anteriores, uma obra em estrutura metálica, por exemplo, ela é muito mais cara do que uma obra em alvenaria convencional. Então, poxa, isso muda muito o custo, né? Bom,
A partir da metodologia construtiva, a gente vê também as necessidades do cliente. Tá, a gente escolheu fazer uma obra em alvenaria, mas o nosso cliente quer. Ele não preferiria uma obra em steel frame? Ele não preferiria um wood frame? Então, tá, a gente precisa adequar e o escopo ele vai trabalhando junto, tá? E a gente precisa adequar as nossas soluções construtivas, as nossas escolhas de escopos às necessidades do cliente. A gente precisa saber para quem a gente quer vender o projeto. Uma pessoa imaginária, né? A gente não necessariamente precisa ter alguém físico ali certo para vender. A gente precisa imaginar um cliente para o projeto e tentar desenvolver um escopo que atenda às necessidades dele. Inclusive na metodologia construtiva, inclusive no preço, inclusive no prazo. E aí, as outras coisas eu já citei aqui, né? O máximo a pagar, então é no escopo também que a gente olha para os nossos bolsos e pensa, olha, eu até queria fazer um prédio, mas eu não tenho milhões na conta, então talvez eu vá para o mercado de casas. Eu até queria fazer uma casa de luxo, mas talvez eu precise um pouco menos. A gente vê no máximo a pagar onde o nosso braço alcança, onde a gente tem poder de construção de metragem construtiva, enfim. E essa é uma etapa que a gente precisa ser bem realista consigo, porque um projeto mais caro é aquele que é interrompido no meio, né? A construção mais cara é a construção que você interrompe e não acaba nunca, e deixa lá, e tem que abandonar, e só vai gerar um custo financeiro enorme para você. E aí, para finalizar a etapa de escopo do projeto, a gente tem que definir os nossos prazos. Tantos prazos, metas, né? Em quanto tempo eu vou acabar a estrutura, em quanto tempo eu vou acabar o acabamento, em quanto tempo eu vou acabar a fundação da casa. Tanto esses prazos quanto o prazo final do projeto. Eu vou construir essa casa em X meses. Em 4 meses, como é o caso de alguns de steel frame, ou 6, 8, 10 meses. Enfim, qual é o tempo de vida do projeto, né? Então aqui a gente define os nossos prazos também, até porque essa fase de escopo, ela está muito, muito ligada ao custo do projeto. E prazos é muito importante para que a gente defina o custo do dinheiro real. Porque o dinheiro, dinheiro só tem valor, só tem custo, se a gente coloca dinheiro e tempo entrelaçado. Então, enfim, os prazos eles são bem importantes para a gente também. E aqui um textão, né, sobre viabilidade econômica. De novo, é uma pincelada por cima de viabilidade. Ele daria um módulo completo só de viabilidade econômica de projetos. Mas, enfim, passando por cima, para que fazer viabilidade, né? Ela é essencial para garantir que os recursos eles sejam utilizados de maneira eficiente para que o projeto possa gerar retornos financeiros rentáveis, né? Sustentáveis. A gente, obviamente, entra num projeto de construção civil se mirando a venda para que ele gere retornos sustentáveis. Então, a viabilidade econômica ela é essencial nessa etapa. E ela envolve, né, uma análise detalhada de vários fatores, incluindo o quê? Custo inicial, de investimento, os custos operacionais, né? Você quer fazer um hotel, ou enfim, um apartamento para Airbnb, uma kitnet, você tem que considerar os custos operacionais. Receita esperada, então você está esperando qual margem de lucro, qual receita. O tempo necessário para recuperar o investimento, então se a gente está falando no empreendimento de kitnet, né? Eu vou ter lucros recorrentes, né? A renda recorrente, melhor dizendo, por muito tempo, ad eterno, né? Levado ali ao infinito. Mas em quanto tempo esses lucros, essas receitas, eles vão se pagar, né? Eles vão pagar o meu investimento inicial. Então isso é importante também. A gente faz, então, para entender isso, né, um estudo de mercado para entender a demanda do produto ou serviço, né? De novo, não vale eu colocar um kitnets para estudantes em um lugar que não tem nenhuma escola perto. Não vai vender, né? Não vai alugar. Ou se vai, não vai ser para estudantes. Vai ser para um outro tipo de público. Então, o meu projeto está dispar com o que eu havia imaginado. Talvez até alugue as kitnets, mas
Se tivesse escola perto, alugaria 100%, não tendo, aluguei 20%. Puxa, não ficou viável. Então, o estudo de mercado ele é muito importante para entender, como dito no slide, a demanda do produto. Então, em seguida, a gente calcula os custos totais do projeto, né, que podem ser divididos em custos fixos e os variáveis, né, os custos diretos e indiretos, que a gente vê posteriormente também na parte de orçamentação. A gente prevê as receitas, e isso é muito importante para pegar os indicadores ali do último ponto. A gente prevê as receitas porque a gente vê a partir disso qual é o retorno sobre o investimento e o valor presente líquido dessas receitas, né, que a gente traz todas a valor presente líquido para calcular os cenários, se é interessante ou não, a partir de que taxa é interessante ou não, e principalmente se vale, por exemplo, a gente pegar um financiamento que o banco está nos oferecendo ou não. A gente faz as nossas receitas a valor presente líquido, enfim, faz alguns cálculos para verificar isso. Então, viabilidade econômica é uma etapa crucial na parte de escopo do projeto. Novamente, isso foi uma pincelada por cima, isso daqui dá um módulo inteiro falando sobre, e ainda dá pano para manga, assim, ainda sobra. Análise de terreno, eu fiz um vídeo sobre tipos de terreno, então a gente tem esses 3 tipos aqui, que é o terreno em aclive, plano e declive. Isso vai mudar muito a forma como a gente concebe o projeto estrutural e arquitetônico principalmente, e influencia, obviamente, nos custos do nosso empreendimento, principalmente falando sobre movimentações de terra. Então, se o terreno exige muita movimentação de terra, ele vai encarecer muito os nossos custos. A gente precisa também olhar sobre as regulamentações. De novo, nada adianta eu querer implantar um empreendimento imobiliário que a regulamentação não permita que eu implante. E, por fim, a gente deve olhar também para a sondagem do terreno, porque as características do terreno, elas influenciam muito em custos estruturais do meu projeto. Então, se eu tenho um bom terreno, mas as características dele são péssimas para a construção civil, podem, inclusive, inviabilizar o meu empreendimento, minha obra. Aí a gente parte para os projetos executivos, é a partir deles que a gente faz a obra efetivamente, e o ideal é que a gente comece a obra com todos prontos. Então a gente primeiro recebe o arquitetônico, a partir do arquitetônico faz o estrutural, inclusive, que é o projeto que pode mudar o arquitetônico, né? Poxa, não dá para fazer dessa forma. Então aqui, na interface entre esses dois projetistas, a gente tem muito trabalho de gestão e administração para compatibilizar ideias. E principalmente porque é no arquitetônico e estrutural que você tem os maiores custos e maiores oportunidades de enxugar custos no seu projeto. É aqui que a gente define metragem, diz, não, essa metragem está demais, vamos enxugar, poxa, esse sistema estrutural aqui, se a gente tentasse uma parede de parede estrutural, será que dava certo? Será que barateava? Legal. Então, é aqui que a gente enxuga muito custo de construção, se a gente tem uma boa administração, conversa e gestão com esses dois projetistas. Além disso, aos complementares, que normalmente é de instalações elétricas e hidráulicas, mas a depender do nível da obra, tem vários tipos de complementares. Então, um projeto que pode ser considerado como complementar, por exemplo, seria o de paisagismo. E a gente sabe que tem muitas casas e empreendimentos que paisagismo pouco vai importar, mas para muitos é extremamente essencial. Então, os complementares cabem todos aqui. Tem a compatibilização entre eles também, que é justamente ver, né, se o estrutural e o arquitetônico estão conversando, se o estrutural e as instalações estão conversando, se não está passando a instalação por uma viga, enfim. Ter essa compatibilização é aqui onde o BIM brilha, né? Nessa compatibilização. E é aqui que, por sua vez, exige muito trabalho de administração e gestão entre os projetistas, né? Em função do gestor da obra para com os projetistas. E na etapa de compatibilização, ao contrário da interface entre arquitetônico e estrutural, você tem lá,
na interface arquitetônica estrutural, você tem muito trabalho que vai te gerar muito valor, que vai te poupar custo, vai enxugar o projeto, vai lhe deixar com um escopo mais efetivo. Na compatibilização você tem muito trabalho que não necessariamente gera valor, porque é só ajuste de erro, né? Então o trabalho aqui é para não errar, é para não gerar custo, mas não gera tanto valor na etapa de compatibilização dos projetos como um todo. E aí que o BIM é excelente, porque ele já faz esse trabalho todo pela gente, basicamente, se tudo tiver feito em BIM. Tá, e agora a gente termina, né, a fase de planejamento e escopo. Essas são, na minha visão, os passos fundamentais ao se observar nessa fase.